Vamos lá, Ceará sofre novo transfer ban e a gente precisa falar sobre isso. Vamos nessa, falar sobre esse transfer ban e sobre João Paulo Silva, atual presidente do Ceará. Fala, torcedor alvinegro. Não sei nem se dá para dizer que você pode ser bem-vindo num contexto humilhante desse para falar sobre esse assunto, mas que você venha para esse vídeo, acompanhe tudo que a gente precisa falar sobre mais um transfer ban em 6 meses aí. São praticamente 3 transfer bans, porque teve o quase transfer ban da parcela do Guilherme Castilho, mas a gente sofreu um novo transfer ban, né? E já é público, o próprio clube já admitiu. E a gente precisa falar sobre essa situação. Então, você que está chegando nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Deixa o like por mim, ou pelo Douglas, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui. Mas é uma situação que eu não vejo como uma situação humilhante do Ceará. Eu vejo como a gente não pode ficar todas as horas se pegando em linguagens que justificam ou normalizam a incompetência. Existe um incompetente hoje como presidente do Ceará. Existe uma pessoa que não está pronta e nunca esteve pronta para ser presidente do Ceará. As pessoas normalizaram alguém que não tinha condição alguma de ser presidente do Ceará. E essa é a tragédia, dia após dia, do Ceará Sporting Clube. Termos João Paulo Silva como nosso presidente, né? Um cara que, em termos de títulos, né, teve a sorte de ganhar uma Copa do Nordeste, né? Mais sorte do que responsabilidade, porque ele foi o responsável por tirar o Morínigo entre os 2 jogos das finais. Teve mais sorte do que juízo. E ganhamos agora o Campeonato Cearense desse ano. Mas a gente sofre com as decisões erradas, as escolhas erradas, o modo largado dele conduzir o clube do ponto de vista de gestão, porque o João Paulo é um largador, ele não é um delegador. Existe uma diferença muito brutal entre um gestor que delega funções e um gestor que larga as funções. O João Paulo é um largador de funções. Em algumas ele acerta, em outras ele erra. No caso do futebol, nesse ano, ele largou em boas mãos, que foram a do Haroldo e do Lucas Drubsky. Mas o clube, ele continua sangrando pela sua inoperância, pela sua incapacidade de lidar com previsibilidades, com o custo, o fluxo de caixa que ele causou no Ceará. Quem causou esse fluxo de caixa inviável do Ceará foi o João Paulo. Então, assim, o que aconteceu? O Ceará está de novo sem poder contratar jogadores. E a culpa é de quem? João Paulo Silva. Por quê, Klaus? Porque é de novo sobre uma parcela do Saulo Mineiro no valor de $200 mil, né? Está em torno aí de R$1.2 milhão. Esse valor, o João Paulo está devendo o Ceará está devendo ao Yokohama, lá do Japão, clube que o Saulo veio de lá, né? E mais uma vez a gente aí está a uma semana da janela de contratações abrir e não podemos contratar. Essa é a situação do Ceará Sporting Clube. Ah, mas vai resolver amanhã, vai resolver depois. Não interessa. Não era para ter chegado nesse ponto. O clube soltou uma nota, eu quero compartilhar aqui com vocês. A nota é a seguinte. Vou ler a nota, mas depois vou falar sobre a nota. O Ceará Sporting Clube informa a imprensa em geral e ao seu torcedor sobre a aplicação de transfer ban e esclarece que está trabalhando para resolver essa pendência até a abertura da próxima janela. Logo que a situação for regularizada, o clube se pronunciará novamente. Eu preciso... Eu até fiquei nervoso, vou ter a vinheta aqui de novo. É constrangedora essa nota. É vergonhosa essa nota. E a culpa não é dos meninos da comunicação. A culpa é do João Paulo Silva, presidente do Ceará. E, Klaus, você é a favor de uma renúncia do João Paulo? Não, sou não. Sabe por quê? Porque ele tem que resolver o que ele causou. Quem causou essa situação do Ceará se chama João Paulo Silva. Ele e os seus pares que resolvam. Não é injusto com o próximo presidente que ele tenha que lidar com o transfer ban, que ele tenha que lidar com as dívidas que ele vai deixar, inevitavelmente, entendeu? Porque ele é uma tragédia como presidente. Então, assim, o mínimo que eu aceito e espero é que ele resolva. Entendeu? Eu não vou deixar de falar e me preocupar com o Ceará Sporting Clube em nenhuma circunstância,
em nenhuma hipótese, tá? Por nenhum motivo aqui. Então, assim, João Paulo, resolva suas situações. Fique até o final do ano e não passe do dia 31 de dezembro como presidente do Ceará. Não passe. Não pise fora dessa linha. Estou falando para o seu bem, para o bem do torcedor do Ceará. Deixe o Ceará, no mínimo, por causa das suas esculhambações como presidente, no mínimo, na segunda divisão. No mínimo. É no mínimo. Tá? Porque o ideal era subir para a primeira divisão. Mas dia 31 de dezembro, passou as queimas de fogos, eu não quero ver você como presidente do Ceará Sporting Clube. Tá? Que fique muito claro isso aqui. Que fique desenhado isso aqui. Tá? Não dá. Simplesmente não dá. Você é um péssimo presidente. Você é um péssimo gestor. Você pode até ser uma boa pessoa, e eu acho que você é uma boa pessoa. Mas do céu, tá cheio de gente que é boa, mas não é capaz de gerir um clube. Você não sabe gerir um clube. Você não é gestor. Você não tem esse feeling. Você não é preparado para isso. E você deveria saber disso. Você deveria, nesse momento, estar pensando em quem vai ser o seu sucessor. Mas nem isso você é capaz de pensar. Porque você não decide. Você larga as coisas. Não é nem delegar. Eu peço perdão aqui pelo uso da palavra delegar. Para um cara que é inábil. E eu me desculpa ao torcedor, às pessoas que me acompanham, pelas palavras duras que eu preciso proferir aqui. Mas são necessárias. São causadas pelo atual presidente. São provocadas a me fazer falar por essa figura horrenda. E eu nunca imaginei que eu ia ter um presidente do clube tão ruim como Eugênio Rabelo foi. E eu digo até que é pior, porque, na verdade, o Eugênio tinha que lidar com a escassez da escassez, né? Causada também por ele. Mas o João Paulo, ele tá não sabendo lidar com o fluxo que existe. Existe uma vazão de dinheiro. Mas ele contrata errado, contrata no momento errado. Nada contra o Barleta, nada contra o Saulo. Seriam 2 jogadores que podiam contribuir com a gente, só ficou o Saulo, né? Não é sobre o jogador, não é sobre o atleta. É sobre a condição que o clube tinha para contratar aqueles atletas. O que aconteceu? Ano passado, o Ceará recebeu 23 milhões da Liga Forte. E as condições do clube já estavam difíceis. O Ceará já tinha pego empréstimos. É normal, os clubes de futebol pegam empréstimos. Isso é uma coisa corriqueira. O próximo presidente do Ceará vai ter que aprender a lidar com esse tipo de situação. Mas se a gente, como pessoas do futebol, não entenda isso, não quer entender isso, a gente vai ter mais problemas. Porque se a gente for fazer uma oposição que não entende como é que funciona o meio do futebol, que as entradas de grana de televisão, de patrocinador, a maioria acontece no segundo semestre, e que no primeiro semestre a gente, entre aspas, pessoas que entendem o que acontece nos bastidores do futebol, precisam fazer, é pegar empréstimo no primeiro semestre. Fortaleza faz isso. Fortaleza acabou... Eu tenho que sempre citar o Fortaleza, não é provocando a torcida do Fortaleza, o clube, nem nada. Mas é porque existe uma cegueira hoje de muitas pessoas que não querem entender como é que funciona, na realidade, um clube de futebol. Então, assim, só para entender, o Fortaleza pegou um fluxo agora de 28 milhões extra para pagar, no curto prazo, o que precisava ser pago. Mas por que eles autorizaram com o conselho essa grana? Porque o Fortaleza pegou parcelado, quando você pega 28 milhões a valor presente, a VP, você vai pagar esses 28 milhões no seu fluxo. Vão ter parcelas fixas para você pagar esse valor que o Fortaleza pegou. E essas parcelas vão ultrapassar o período do presidente atual do Fortaleza. Então, para ele pegar esse dinheiro, foi preciso uma autorização do Conselho Deliberativo. Então, assim, nesse contexto, o Ceará deveria ter pelo menos uma operação parecida com essa, né? De você, pegar um dinheiro, ter que pedir autorização do Conselho. Não é assim que funciona no Ceará, né? O Ceará não compartilha de uma maneira mais, sabe, que exista um compliance, que exista um clube, que exista um ambiente ali em que todos participem de uma decisão de pegar empréstimos, né? Mas o Ceará precisa de empréstimos, todos os clubes precisam, entendeu? Então, assim, todo clube precisa pegar em dinheiro para poder
liquidar seus vencimentos mensais, que são altos. Todo clube é alto. O do Ceará é muito alto. E nesse contexto, o Ceará foi pegar dinheiro da Liga no final do ano, com a previsão de pegar mais 20 milhões, né, para fechar aí os 60. Na verdade, eram 40, era pegar 20 agora no final de 2023, e agora em 2024 pegar 40 milhões da Liga, o que liquidaria as dívidas, né, de curto prazo. E você ia pegar, agora tem um erro também, você ia pegar 60 milhões do Ceará, que foram vendidos pelos próximos 50 anos, se eu não me engano, o Ceará ia receber 120 milhões. Mas a primeira parte, 50% desse valor, iria ser recebido agora. E ele seria rasgado apenas, assim, ó, rasgado, pagando dívidas. Dívidas construídas por gestões, incluindo e principalmente, nesse contexto dos problemas que estão acontecendo agora, do João Paulo. Por quê? Porque ele contratou o Barleta e o Saulo sem ter dinheiro em caixa, provisionando uma expectativa de recebimento desse dinheiro da Liga para 2024. Esse dinheiro não entrou ainda. Então, veio o primeiro transfer ban no início do ano. E agora veio o segundo. Não me interessa se o Ceará vai resolver amanhã, depois de amanhã e tal. Só o fato de existir o transfer ban já é revoltante. Já é revoltante. Não ter previsto, não ter chegado, ter deixado chegar a esse ponto já é revoltante. Tem pessoas que querem contribuir com o clube. Mas o João Paulo conseguiu, além dos problemas financeiros, esgarçar, destruir as relações republicanas, sabe, que podiam existir no Conselho do Ceará. Hoje o Conselho do Ceará são blocos que brigam por poder, são blocos que olham para seus ambientes internos, que pensam muito menos no clube. O torcedor, muitas das vezes, acha que é só sobre estatuto. É óbvio que o estatuto é importante, mas não é só o estatuto que está em jogo. Tem muita coisa em jogo. Não é sobre tirar ou não o João Paulo. Acabei de falar nesse vídeo que é para tirar o João Paulo. Mas é preciso entender como tudo isso funciona. E é complexo. É muito complexo. Mas o estatuto é importante ser aprovado. E tem que sair agora. Não formaram uma nova comissão? Que saia o novo estatuto. Tem que sair o novo estatuto. Tá? Esse estatuto tem que ser aprovado. Mas o grande ponto é saber que a gente precisa resolver os problemas que não sejam carregados para o próximo presidente, seja de oposição ou situação. Porque quem assumir nesse contexto é vítima do João Paulo. É vítima do que ele está causando ao Ceará. E ele precisa resolver. Por isso que eu sou contra ele renunciar agora. Porque seria muito fácil. Seria muito prático. Jogar um monte de problema dentro do clube e sair fora. É bom demais. É muito bom assim. Não, você vai resolver tudo. João Paulo, eu vou encerrar esse vídeo dizendo uma coisa. Resolva essa situação. Resolva essa situação. O Ceará não pode ficar nessa janela sem contratações. E aí vem mais um ponto. Como é que a gente vai contratar se a gente não tem dinheiro para pagar a parcela desse transfer ban do Saulo? Situação difícil. E a gente sabe o culpado. E foi muito claro o que eu estou falando aqui. Eu estou irritado porque eu não esperava. Hoje era para ter live, não vai ter live. Porque é uma vergonha o que esse cara está causando ao Ceará. Eu não dormiria se eu fosse presidente do Ceará tranquilo, sabendo que ele está causando a milhões de pessoas. Não conseguiria colocar minha cabeça no travesseiro simplesmente porque eu soltei uma nota de 3 linhas no WhatsApp para explicar um problema gravíssimo e humilhante para o torcedor do Ceará como esse. É humilhante para o torcedor. Para o João Paulo não pode ser humilhante, não. Ele tem que resolver. Tá? Então, eu estou irritado, estou incomodado com essa situação. Não dá para aceitar isso de maneira razoável de novo. Tá? Que ele não durma até resolver essa situação. É obrigação pessoal do João Paulo resolver essa situação. $200 mil tomar um transfer ban é uma vergonha. Vergonha do João Paulo. Que ele resolva. E é isso. Valeu a todo mundo. Comentem aqui o que vocês acham. Compartilhem. Agora é importante lembrar uma coisa. O estatuto vem e não tem nada a ver. Mas vocês não apoiaram o estatuto. Tem porra nenhuma a ver com o João Paulo ser o presidente atual. Tem nada a ver. Tem nada a ver. É óbvio que eu quero um novo estatuto, eu acho que ele é importante, vai trazer mais compliance, vai trazer mais transparência para os processos internos do clube. Sim, beleza, para 2025.
Não é para agora. Não vai mudar as coisas agora. Agora a gente tem que resolver agora. E o nosso presidente é o João Paulo. Que ele resolva. Que ele resolva. E é isso. Valeu a todo mundo. Obrigado. É isso. Obrigado. Valeu.